Fala pessoal, tudo bem com vocês? PH Trader aqui falando. Vamos para mais um estudo aqui para nossa análise de fechamento do mini índice do dia 6 de maio e a nossa análise de mercado para perspectiva para o nosso dia 7 de maio, nossa quinta-feira, beleza? Antes de mais nada também, se você não é inscrito aqui no canal, eu vou pedir já para que você se inscreva, ative o sininho de notificações para não perder nenhuma novidade. E aqui na descrição do vídeo também vai ter alguns links úteis, que é alguns links de estudo, estudo de linhas de tendência, suporte e resistência e por aí vai, certo? Vários estudos que já foi postado aqui no canal. Então é muito importante que você entre lá e se você quiser aprimorar cada vez mais o seu conhecimento, é só estar pegando aqui no canal que tem bastante conteúdo, beleza? Aqui na descrição do vídeo também tem o nosso link do grupo do Telegram, que é o nosso grupo de estudos, o nosso grupo de materiais também. E atualmente também a gente está com a nossa lista VIP em aberto também, que todo final de semana eu vou estar postando nessa lista VIP do nosso grupo fechado alguns insights que eu tenho relacionado aqui à Bolsa de Valores, certo? Então é muito importante que você entre aqui na descrição do vídeo e cadastre o seu e-mail. É só deixar o nome e o e-mail lá, que daí todo final de semana eu vou estar encaminhando para você para o seu e-mail para que você acompanhe aqui conosco, beleza? Então vamos aqui direto para o nosso estudo de mercado, o que foi que aconteceu, certo? O nosso preço, ele teve a abertura aqui, ó, às 9 horas da manhã, nesse candle aqui, certo? Deixa eu só riscar aqui que fica melhor para poder visualizar. Ele teve nesse candle aqui a nossa abertura de mercado das 9 horas, certo? Eu vou dar um zoom aqui para a gente conseguir pegar as nossas métricas de operação. Então foi aqui, pessoal, foi exatamente nesse candle aqui, ele teve a nossa abertura do mercado ali exatamente às 9 horas da manhã, certo? Então quem acompanhou aí a nossa abertura de mercado, ele abriu exatamente no nível aqui, ó, no nível nosso de 50% da movimentação do dia anterior, que seria ao nosso preço de alvo, ou seja, o nosso preço aqui ele abriu exatamente no nosso nível de alvo. E depois disso ele tendeu a buscar direto aqui para baixo, tá, ó. Ele buscou aqui direto para baixo, aí depois sim ele testou para cima e depois sim ele desceu para poder dar o fechamento nesse nível aqui de preço, certo? Então, quem pegou a nossa técnica de abertura de mercado aí, conseguiu pegar aqui, vamos ver quantos pontos que deu aqui a nossa queda. Ele teve uma queda aqui de 300 pontos, vamos arredondar para 300 pontos. Então, se a gente dá a nossa abertura ao nível de 50 pontos abaixo do preço de abertura, a gente conseguiu pegar pelo menos aí uns 150 a 200 pontos jogando em uma estimativa, certo? Então, se você não sabe como que funciona a nossa técnica de abertura de mercado, aqui na descrição do vídeo eu vou deixar também esse link da nossa técnica, como que é aplicado, certo? Então, depois disso, vamos fazer o acompanhamento aqui para a gente ver o que o preço fez para a gente, certo? A gente vai fazer uma análise aqui um pouco candle a candle. Então, pessoal, conforme eu passei ontem no vídeo também um pouco sobre candles gatilhos, a gente teve aqui, ó, no início da queda, a gente teve aqui nosso início de queda, certo? E depois disso o mercado ele tentou reverter. Então, sempre quando eu falo para vocês, o mercado tentou reverter, a gente pega aqui, ó. A gente sempre pega aqui a nossa mínima e risca lá na frente, a nossa máxima e risca lá na frente. Por quê, pessoal? Porque isso daqui ele é uma métrica de operação quando a gente chega em alguns pontos específicos, certo? Do nosso gráfico aqui, ó. Ó, depois disso, o preço, depois que ele tentou testar aqui para cima, ó, ele entrou num ponto de rompimento aqui, e a partir do ponto de rompimento da nossa métrica, a gente sabe que o preço, como ele teve um fechamento aqui, ó, deixa eu pegar aqui o passo a passo, para a gente não se perder na nossa análise, certo? Como o preço ele teve a abertura do próximo nível aqui, a partir do ponto de rompimento, pessoal, a gente pode pensar em fazer uma venda aqui, certo? Se vocês observarem aqui atrás, ó, a gente teve alguns pontos também que o mercado tentou reverter aqui, ó. Então aqui a gente tem algumas outras métricas de operação, por isso que eu sempre falo para vocês, analisa o contexto atual, o que está acontecendo, o que o preço está te indicando e o que está acontecendo aqui atrás, ó. Então nessas pequenas oscilações de mercado a gente consegue identificar pontos de entrada, certo? A gente não precisa ficar clicando o tempo todo, porque se a gente ficar clicando o tempo todo, a gente infelizmente vai acabar levando loss na nossa operação, certo? Então, ó, se aqui tem as nossas métricas, aqui a gente tem nossas métricas de operação e a gente fez o nosso ponto de venda aqui, o nosso ponto de stop a gente poderia posicionar aqui, ó. O certo mesmo é aqui, tá, pessoal? Ó, em cima desse nosso, digamos aqui, o martelo invertido dessa nossa operação, certo? A gente colocaria o stop exatamente acima dessa nossa métrica aqui que a gente traçou. Seria o ideal. Para quê? Para a gente vir tentar buscar esse fundo. Se ele foi mais aqui, não importa. A gente simplesmente saiu de um nível
buscou o outro, fechou a nossa operação e simplesmente aguarda uma próxima definição de mercado para ele estar fazendo algumas indicações para a gente, certo? Depois disso, pessoal, o que foi que aconteceu aqui, ó? Depois disso, a gente já veio aqui, deu o take aqui, o nosso nível de saída. A gente ainda continua com as nossas métricas marcadas aqui, tá? Ó, porque a gente sempre analisa lá na frente o que vai acontecer. Então, se vocês perceberem aqui, ó, esse candle ele tem praticamente uma visão direta com essa parte aqui, certo? Então, se ele tem uma visão direta com essa parte, ele ainda é válido para a gente estar operando, beleza? Obviamente, depois que o preço já subiu aqui, caso ele tenha trabalhado lá em cima e depois desceu de novo, ele já não tem mais validade porque ele já teve uma cobertura aqui, ó, em relação à movimentação anterior, beleza? Então daí ele não teria mais validade, mas como ele está com uma visão direta aqui, ele é válido para a gente fazer análise aqui no mercado, análise de contexto, certo? E de microestrutura. Então o que a gente tem aqui? Ó? Depois disso o preço ele fez aqui uma tentativa aqui de um martelo invertido aqui, bem no nosso nível de resistência, certo? E resistência por quê? Porque ele abriu abaixo, certo? Ou melhor, o fechamento dele deu abaixo do nosso nível de resistência. Então a gente considera uma resistência. Obviamente ele deixou uma zona de proteção de preço aqui pra gente, indicando que o preço tentou romper e retornou. Então essa é uma análise que a gente tem que fazer, tá? Se vocês perceberem aqui, a gente estava numa tendência de baixa, então se o mercado sobe, a gente pensa em vender, certo? A gente não pensa em fazer compra enquanto não tem um rompimento e uma confirmação realmente de que o preço vai reverter. Porque antes do preço reverter, de um retorno assim do mercado, certo? De uma tendência de baixo, por exemplo, aqui ele está numa tendência de baixa que ele rompeu, só que ele ficou lateral. Se ele ficou lateral, a gente tem que aguardar uma definição de mercado, não é rompeu e já pensar em sair comprando. Obviamente, se você tiver alguma coisa aqui atrás que esteja te indicando que o preço realmente ele pode buscar alguns pontos específicos do mercado, aí sim a gente pensa em fazer compra. Só que a confirmação aqui do rompimento só deu nesse candle. Então aqui a gente já conseguiu verificar, o preço segurou mais uma vez. Aí nesse candle aqui, ó, o que a gente faz? Nesse candle aqui a gente começa a ficar atento. Por quê? Porque, ó, se vocês observarem, todos eles teve o fechamento abaixo do nosso nível de resistência aqui, ó. O fechamento dele foi abaixo, o fechamento do outro foi abaixo, o fechamento do outro foi abaixo. Ele começou a deixar a zona de proteção de preço aqui, ó. Então, cada vez mais que ele deixa a zona de proteção de preço, a gente pensa em fazer operações a favor da tendência. Então, se ele teve aquele rompimento da nossa linha de tendência de baixa aqui, a gente pode pensar em vir reposicionando, tá? Ó, a gente sempre vem reposicionando. Enquanto ele não dá um rompimento realmente que vai confirmar que ele vai retornar a nossa movimentação, porque aqui ele estava numa lateralização, certo? Enquanto ele não confirmar que ele vai dar um retorno de mercado, a gente não pensa em fazer operação de compra. A gente simplesmente pensa numa lateralização ou numa continuação da movimentação da nossa tendência de baixa que estava rompida, mas ele está se reposicionando aqui, certo? Então a gente sempre tem que prestar atenção para pegar esses pontos de confirmação, beleza? E o que eu sempre falo para vocês aqui, ó, deixa eu dar um zoom maior aqui no gráfico, para a gente conseguir fazer algumas análises aqui, ó. Então aqui tá mais ideal para a gente poder fazer nossa análise. Pessoal, se vocês observarem aqui nesse ponto, o preço está fechando abaixo, nesse candle aqui em específico, o que ele fez aqui? Ele testou, a gente já verificou que ele não estava com força para poder romper, porque ele já não estava. Aqui quem estava acompanhando conseguiu perceber que ele não estava com força tentando ir para cima. Se ele já testou aqui e vai para testar ir para baixo, pessoal, aqui ó, a gente pensa em fazer uma venda, certo? Descolado desse candle anterior aqui. Ó. A gente subiu, viu que ele subiu, viu que ele desceu, a gente pensa em fazer uma venda. E o nosso stop loss vai estar aqui, ó. O nosso stop loss vai estar aqui. Obviamente o ideal seria estar aqui atrás de toda essa movimentação aqui, de toda essa zona de proteção de preço que ele deixou aqui, tá? Porque o preço ele poderia de repente ter descido aqui, pegar da ordem, vindo trabalhar um pouco para depois continuar uma movimentação. Ou de repente até mesmo subir de novo e simplesmente estopar nossa operação e a gente aguardar uma próxima oportunidade para o mercado tá mostrando alguma coisa para a gente poder estar dando entrada, tá? Então o nosso stop técnico seria aqui o ideal, certo? Nesse ponto, o nosso nível de entrada seria nesse ponto. Como nossas operações são precisas e a gente já aguardou o teste, ele já testou e já está indicando que está começando a vir com força para poder descer, o stop vai estar aqui atrás, tá pessoal? Atrás aqui, ó, atrás dessa pequena zona de proteção de preço que ele deixou. Coloca a tua proteção lá, coloca a sua entrada aqui e analisa lá atrás onde que você pode vir buscar com o preço, beleza? Então, ó, o preço desceu, se ele começou a indicar aqui que vai tentar voltar com a movimentação, simplesmente stop. Ou cata aqui o nosso stop loss e zera aqui, ó,
deixa zerado aqui na operação, certo? Porque se ele voltar aqui, você sai no 0 a 0 na operação, beleza. Ou de repente já vem aqui, ó, trazendo um pouco mais para baixo, vem puxando aqui, ó, garante um pouco já de ganho caso o preço volte. E se ele subiu aqui, ó, e depois tendeu a descer, simplesmente vai embora com o preço, ó, procura as nossas métricas de operação e veja onde que o preço pode estar indo buscar. Ele sempre busca essas nossas métricas de operação. Você sai de um nível, é sempre assim, você sai de um nível, vai para o outro. Beleza, testou, sai de um nível, vai para o outro. Venda, ó, de novo, ó, porque o preço ele testa, ó, ele deixa a zona de proteção para a gente, a zona de proteção é zona de teste, conforme vocês conseguiram ver aqui. Ó, o preço desceu até esse nível, subiu, desceu, microestrutura, pensa em venda. O que a gente tem lá atrás aqui? Ó? A gente tem a nossa linha, certo? Descolado dela, a gente pensa em continuação de movimento para poder fazer uma venda. Nosso stop vai estar onde? Vai estar aqui, ó. E o nosso ganho vai estar onde? Próximo aqui, ó. Esse nível aqui seria o nosso nível de saída da operação. Obviamente, se ele desceu e não está indicando força de continuidade, você simplesmente vem aqui e fecha a operação, acabou. Garante que o mercado está te oferecendo. Não tenta ser ganancioso, falar, eu quero pegar até lá embaixo, senão eu não vou sair da operação. Não, não é assim que funciona. A gente sempre sai de um nível e vai para o outro. E a gente, se vocês observarem aqui, nossos stops todos foram curtos, ó. São stop curto em relação ao nosso valor de ganho. A gente está usando 2 de ganho aqui para um de stop. Então é uma metodologia que é precisa, pessoal. A gente está, e aqui a gente só fez operação de venda, ó. Nessa queda, somente operação de venda. A gente estava aqui numa queda, a gente fez uma operação de venda aqui, a favor da tendência, linha de tendência de baixo, a gente fez venda. Para sair aonde? Aqui, ó, a gente tem nossas métricas aqui de operação e a gente simplesmente vai buscar outros níveis, certo? Então isso daqui a gente conseguiria até fatiar em 50% da movimentação, que deu mais ou menos aqui, ó, certo? Nesse nosso candle. No vídeo anterior a esse, eu expliquei relacionado aos candles gatilhos, e eu falei também que quando ele dá uma reversão dessa forma assim, ou dupla, ou uma reversão forte, a gente pode pensar em fatiar ele para poder fazer nossa operação. E aqui realmente, a gente fatiando, a gente consegue verificar os pontos onde que o preço testa. O preço testou aqui, depois tendeu a subir, rompeu, voltou testando lá, ó, voltou testando. O que vocês estão vendo aqui? O preço está andando em ondas, ó. Ele sai de um ponto, busca o outro ponto, linha de tendência de baixa, sai de um ponto, desce lá, vem, volta para poder testar. E nesse teste, esses testes aqui que ele dá o retorno é onde o pessoal normalmente entra contra. Por que entra contra? Porque o pessoal quer entrar no meio da movimentação. A partir do momento que você perdeu o time da entrada, o time o time exato da nossa entrada da operação, não adianta você clicar, certo? Porque se você clicar, o preço trabalha em ondas. Sempre lembra disso. Se o preço trabalha em ondas, ele pode voltar na sua cara. E a gente não quer que isso aconteça. Você simplesmente pega na primeira movimentação e entra. Entra no ponto ideal, não fica aguardando, certo? Que nem aqui, ó, o preço testou. Beleza, o preço testou. O que a gente tem lá atrás? A gente tem métrica de operação, tá? Ó. A gente tem métrica de operação. O preço já segurou. Aqui também, ó, ele voltou aqui para poder testar. Ele testou a nossa movimentação. A gente está numa linha de tendência de baixa. A gente está aqui numa linha aqui de microestrutura de resistência. O preço subiu aqui. A gente pensa em fazer venda. Pensa em fazer venda. O local ideal para fazer venda seria aqui, ó. Mas se ele não buscou lá, beleza, simplesmente faz uma venda ali abaixo e desce com o preço. Se vocês observarem, o preço está andando em ondas o tempo todo. Ele testa, ele rompe o nível, ele testa aquele nível. Por isso que eu sempre falo para vocês, o nível de suporte ele vira resistência e o nível de resistência vira suporte. E na microestrutura, tudo isso é muito visível, certo? Na nossa operação. Vocês podem verificar aqui, ó, os pontos onde que ele tende a buscar, ó, os pontos aqui onde ele tende a fazer teste. Depois que deu um nível de rompimento, ele volta a testar aquele nosso ponto, ó. Vou riscar aqui para que você consiga perceber, ó. A gente tinha essas nossas métricas aqui embaixo de operação. Então, ó, aqui ele simplesmente chegou até o nível, deu o nosso take lá a partir do ponto de venda que depois que ele já fez o teste. Beleza, top. Obviamente, a gente poderia tentar pensar em sair nesse nível aqui nessa operação, certo? Mas caso ele indique força, simplesmente desce com o preço, porque para algum lado ele tem que ir. Algum lado, uma hora ele vai ter que ir. Então, a gente arrisca dar entrada na nossa operação. E se você não clicar, infelizmente, você não vai ganhar, mas obviamente também não vai perder. Então eu prefiro em certos momentos estar me expondo certo no mercado para poder pegar essas movimentações. Deixa eu riscar aqui, ó. Deixa eu riscar esse nosso fundo aqui, esse nosso outro nível aqui, ó, para vocês conseguirem perceber, ó, o preço desceu, chegou até o nosso ponto. Ele saiu de outro nível, foi até o nosso ponto, ele retornou. Retornando aqui, ele voltou lá para o nosso ponto. Dali, ele veio aqui fazer um teste, ó. Veio fazer um teste nesse nosso nível. Para quê? Depois continuar a movimentação. Voltou a nossa movimentação. Vamos verificar lá atrás o que tem, ó.
Olha o tanto de coisa que tem aqui, pessoal, que o preço tendeu a segurar nesse nível, certo? Não é coincidência, é o nosso ponto de gatilho aqui, ó. Ele retornou para dentro do nosso gatilho aqui, ó, certo? Então a gente sai de um nível, pós-rompimento e vai para o outro. Buscou o outro, ou fatia aqui, ó, fatia esse subnível aqui da operação, ó. Aí ele saiu daqui desse nível e testou esse nosso outro nível aqui, que seria de suporte de microestrutura. Vocês entendem o porquê que eu passo agora toda essa movimentação de microestrutura para vocês? Para vocês perceberem todas essas nuances do mercado. Ele sai de um nível, busca o outro, aí ele testa um nível anterior e continua uma movimentação. Então aqui, ó, se a gente já tinha verificado aqui que ele estava fazendo tendência de alta, porque ele já tinha rompido realmente lá embaixo, ele já tinha concluído a nossa movimentação de baixa ali, ó, a gente já tem tendências de alta aqui, ó, vai reposicionando, reposiciona no outro lá, ó, e ele está indicando alta, a gente pensa em compra. Ó. A gente não está contra a tendência, a gente está a favor da tendência. Sai de um ponto, busca o outro aqui. Ó. Se esse daqui indicar força para rompimento, faz uma outra compra aqui para tentar sair no outro nível de movimentação. Saiu naquele nível, aguarda o que o candle seguinte vai indicar para a gente. Se ele vai indicar que ele vai continuar subindo ou se ele vai indicar que ele vai continuar descendo. Se ele estiver subindo aqui, ó, fatia o mercado aqui para a gente poder testar. Ó. Olha aqui a nossa zona de proteção de preço, onde ele veio fazer um teste aqui para continuar a nossa movimentação de queda aqui, ó, certo? Então todas essas movimentações a gente precisa prestar atenção, porque se a gente não presta atenção, infelizmente, se a gente, principalmente na verdade para quem está iniciando, se não presta atenção nessas movimentações de mercado, infelizmente vai levar porrada, porrada inevitável, certo? E a gente que entende do mercado vai estar aqui para pegar dinheiro. Se você deixa dinheiro, vai ter gente para poder pegar dinheiro. Tem gente que está prestando atenção nas suas movimentações. E eu não quero que você deixe dinheiro nesse mercado. A intenção aqui do Manual da Bolsa é realmente para que você tire dinheiro desse mercado. E só para lembrar, pessoal, as técnicas que a gente utiliza aqui eu sempre mostro a aplicação para o mini índice, mas ele funciona também para o mini dólar, a mesma coisa, a questão de microestrutura, a mesma coisa também. Se você for no mercado de Forex, mesma coisa, vai operar Nasdaq, vai operar SP500, vai operar lá fora também, vocês vão verificar que ele sempre testa um nível para tentar buscar o outro, faz um teste no nível para poder buscar no outro, e é sempre dessa forma, certo? E as nossas linhas de suporte e resistência, conforme vocês já puderam comprovar isso, eles realmente buscam, sai de um nível, busca o outro, segue nossas linhas de tendência e sempre segue. Obviamente, os nossos pontos não são, digamos assim, não é a questão para a gente poder estar operando, certo? Não são os nossos pontos que vai falar onde que o mercado vai ir, mas os nossos pontos são pontos onde a gente sabe que o preço ele vai tender a dar uma segurada, certo? Obviamente, se ele indicar uma movimentação forte para ponto de rompimento, você não vai fazer uma operação contrária a ele. Você simplesmente vai a favor da tendência. Por isso que eu sempre falo para vocês: ah, beleza, você está no quê? Numa tendência de baixa. Aqui, ó. Vou riscar aqui, ó. Você está numa tendência de baixa aqui, ó. Beleza, a gente não tinha isso daqui para baixo, a gente tinha até esse candle aqui. Aí aqui ele abriu outro candle. Você vai pensar em fazer compra? Ele está abaixo do nível da nossa linha de tendência de baixa. Então a gente não vai pensar em fazer compra enquanto o preço não comprovar esse nosso rompimento dessa linha. Então a gente só vai pensar em venda. E depois disso, ó, o preço começou a acentuar cada vez mais, nossa movimentação. E em relação à nossa linha de origem, ó, se vocês observarem, essa nossa linha de tendência de baixa em relação a essa nossa linha de ponto de origem, ele tem um ângulo mais aberto em relação a essa nossa linha de tendência de baixa e essa nossa linha de ponto de origem, essa angulação aqui é a mais fechada. Então, se ele é mais fechado, ele indica uma tendência mais forte, cada vez mais forte para baixo. Se ele indica uma tendência cada vez mais forte para baixo, por que você vai pensar em fazer a operação de compra? Não faz sentido você pensar em fazer uma operação de compra numa tendência de baixa, certo? A não ser que você visualizou realmente um ponto muito específico que o preço vai tender a segurar, certo? Então você precisa ter uma análise muito bem definida para você falar, aqui eu vou comprar porque o preço está fazendo isso, eu verifiquei já lá atrás que o preço ele deu uma segurada, eu verifiquei nesse ponto que ele pode testar porque ele tem um nível de suporte, eu verifiquei lá atrás que ele tem um nível de microestrutura que eu posso estar dando entrada nessa operação, então aqui ele vai segurar e se não segurar, eu já sei que no meu gerenciamento eu vou entrar com tantos contratos, eu sei que meu stop vai estar posicionado a tantos pontos do meu ponto de entrada, eu sei que no meu stop gain vai estar posicionado nesse nível. Então, pessoal, a gente precisa ter tudo isso em mente, certo? Não é simplesmente fazer uma operação de compra ou fazer uma operação de venda e falar, agora deixa ver o que o preço vai dar pra gente. É por isso que o pessoal sempre acaba reclamando, o preço não paga, sempre quando eu faço uma operação ele vem contra. Por que vem contra? Porque você simplesmente não está fazendo uma análise precisa de mercado.
certo? E esse nosso treinamento aqui do Manual da Bolsa é para você fazer uma análise precisa do mercado. Você vai realmente pegar o que você está vendo aqui do mercado e lapidar ele. Você vai lapidar ele para quê? Para cada micro-oscilação de microestrutura de mercado, a gente vai dar nossos pontos de entrada. Então é dessa forma que a gente faz para poder estar operando, certo? Então, pessoal, o que a gente teve aqui? Ó, teve uma queda. Beleza, depois dessa queda aqui, ó, ele indicou um candle de alta aqui pra gente. Depois continuou a queda, indicou candle de alta aqui, ó. Risca lá na frente, ó. Risca sempre, pessoal, que nem eu falei para vocês, ó. Risca lá na frente e verifique o que o preço vai fazer. Se vocês observarem, ó, ele segurou aqui, certo? Ele tendeu a dar uma segurada um pouco aqui, na verdade, devido à nossa linha aqui de suporte quando o preço vem de cima para baixo, certo? Então ele tendeu a segurar. Então aqui é uma zona que toda vez que ele cair para dentro, ó, a gente manda compra. Se ele está para cima e vai cair para dentro aqui da nossa estrutura, você pensa em venda. Por quê? Porque o preço vai estar descendo e você vai estar indo a favor da tendência. Então aqui dentro você vai pensar em venda. Se ele está vindo de baixo para cima, caindo aqui para dentro dessa nossa estrutura aqui, devido a esse nosso candle de alta que ele deu nessa queda, você pensa em fazer compra aqui, ó. Por quê? Porque ele vai estar vindo de baixo para cima e você vai estar indo a favor da tendência dela. Então é dessa forma que a gente precisa visualizar o mercado. E esse ponto aqui que ele deu, depois de uma indicação de uma tendência forte aqui de queda, ele é um ponto muito importante para a gente. Quanto mais forte a queda e ele mostra ali algum candle de tentativa de reversão, mais forte vai ser esse nosso ponto quando a gente for para poder estar operando aqui no nosso gráfico, certo? Anota isso. E também se fosse numa tendência de alta, seria uma tendência de alta forte, não é qualquer tendência de alta. Se ele indica uma tendência de alta forte, ele indica algum candle de reversão, esse nosso ponto você risca lá na frente, porque você sabe que vai dar bons pontos de operação para você, certo? Então, é só você estar seguindo essa estratégia para poder estar operando. Esses são os que a gente chama de candles gatilhos, beleza? Ele é um candle gatilho que vai funcionar aqui pra gente. Se vocês observarem aqui, ó, depois ele lateralizou dentro da nossa zona de candle gatilho aqui, ó, ele ficou brigado aqui dentro. E aqui também foi um nível ó, que o preço tendeu a segurar muito, ó, segurou lá em cima, segurou aqui também. Aqui ele tendeu a segurar, obviamente, num ponto, ele tem que dar algum rompimento para algum lado também, aqui ele deu rompimento. Mas a gente não precisa clicar toda hora, a gente simplesmente sai de um ponto e vai para o outro. Entra num ponto de compra e sai no outro ponto que está indicando o nível de resistência de uma microestrutura. Ou a gente entra numa venda e sai num ponto de suporte de alguma microestrutura de mercado. Então é dessa forma que a gente faz. Ó, o preço saiu daqui, caiu para dentro, ó, vende. Fraciona aqui o mercado, certo? Tenta fracionar o mercado. Se ele está indicando força, vai com ele até o final. Aqui, ó, se ele permaneceu aqui dentro, beleza, não precisa ficar fazendo operação clicando toda hora. Ele caiu para fora aqui em algum lugar e depois vai indicar que vai voltar, faz uma venda aqui, ó, cai para dentro, sai no outro nível. Se ele caiu para fora aqui de novo e vai voltar, faz uma compra aqui, ó, volta com o preço, aqui, ó, aqui ele voltou com o preço, certo? Saiu para fora, aqui ele vai voltar para dentro, ó, faz uma venda. Faz uma venda, tenta buscar aqui, ó, 50% da movimentação, ó, que ele deu aqui pra gente, pagou. Aqui, ó, foi para fora, vai voltar, faz uma venda de novo, aqui curta, stop, ó. O stop curto, atrás do topo de entrada dele, ali que ele deixou da nossa zona de proteção de preço. Então aqui, ó, pessoal, essa região aqui, ó, quem quis bater meta, aqui, ó, quem conseguiu analisar isso aqui, ó, essa nossa estrutura de mercado, e conseguiu pegar esses nossos pontos de movimentação de preço aqui, conseguiu bater a meta aqui, ó, certo? Aqui, ó, 40 minutos de mercado conseguiu bater a meta. Meta grande aqui, tá, pessoal? Aqui normalmente meta grande nessas regiões. Então por isso que é muito importante que você entenda como que funciona essa nossa estrutura de mercado, certo? Eu não estou falando da boca para fora isso, vocês conseguem visualizar nas explicações aqui que realmente ele sai desses pontos de microestrutura, entra no outro ponto de microestrutura e fica nessas oscilações, beleza? Nesse treinamento que eu estou fazendo, que logo daqui um mês e meio mais ou menos, que eu vou soltar para vocês, vai ser completamente relacionado a microestruturas de mercado, beleza? Então vai ser um treinamento aprofundado, por isso que é muito importante que você pega todos os vídeos aqui, certo? Todos os vídeos aqui do canal, assista todos eles, aí depois sim que você já lapidou essa questão de como que funciona essa nossa movimentação, que eu explico que desde o básico que a gente vem avançando até um certo nível aqui, certo? Obviamente, com todo o contexto que eu passo aqui, já é possível você estar operando no mercado. O treinamento vai ser para quê? O treinamento vai ser para você conseguir visualizar cada vez mais esses pontos. A gente vai focar. Vai ser um treinamento pesado, tá, pessoal? Só realmente para quem
tem interesse em virar trader aqui no mercado, um trader realmente profissional. Então, dentro desse treinamento que está sendo preparado, ele vai ter todo esse conteúdo, certo? Vai ser basicamente análise de microestrutura e análise de movimentação do preço, certo? Obviamente, também vai estar pegando desde a parte básica e vindo avançando com vocês nesse treinamento, até na nossa parte avançada aqui do mercado, certo? O treinamento aí vai beirar umas 80 a 100 horas, é bem extenso mesmo, mas é bem completo. Então, aí, por isso é muito importante que você pegue aqui, assista todos os vídeos, para que assim que o treinamento estiver pronto, aí você pode estar adquirindo o treinamento também, que vai ser um treinamento bem completo. A nossa grande sacada aqui do mercado vai estar dentro daquele treinamento, beleza? Então vamos riscar aqui a nossa movimentação já para o dia seguinte, para a gente conseguir estar analisando o que o preço pode estar indicando para a gente, tá, pessoal? Deixa eu só apagar as linhas aqui rapidamente. Então, se você não é inscrito no canal, eu vou pedir para que você se inscreva, ative o sininho de notificações para não perder nenhuma novidade aqui do canal também, beleza? Se você tem dúvidas ou quer participar também do nosso grupo do Telegram, o link vai estar aqui na descrição. É só você entrar aqui na descrição, clicar lá, grupo de estudos e o grupo de materiais. É muito importante que você esteja dentro dos dois, para que você receba sempre também em primeira mão todos os materiais que eu vou postando, beleza? Então vamos riscar aqui as nossas métricas de movimentação. Deixa eu só ver se aqui foi às 9 horas, para poder estar riscando. As 9 horas foi aqui, ó. As 9 horas foi aqui atrás. Então esse daqui vai ser o nosso nível de máxima, movimentação do preço. Deixa eu já trocar a cor aqui para uma cor vermelha, que é as nossas métricas de movimentação de mercado, certo? Então uma cor vermelha, a nossa mínima movimentação de preço vai estar aqui nesse nível. Eu vou usar a Fibonacci aqui para poder estar riscando os 50% da nossa movimentação. Aqui os nossos 50% de movimentação. É sempre dessa forma, tá, pessoal? Segue essas métricas aqui para a gente poder estar arriscando nossas linhas de suporte e resistência, que durante o dia você vai estar muito bem preparado em relação aos pontos, de onde ele sai e para onde que ele vai buscar, certo? Então aqui, ó, vou riscar aqui os nossos 25% de movimentação também. Deixa eu só deixar os pontos exatos aqui, porque senão as nossas linhas não funcionam, beleza? Tem que ser pontos bem precisos mesmo. E vou colocar também os 75% aqui da nossa movimentação de preço. Deixa eu só riscar aqui. E aqui tem as métricas também das nossas cores aqui, ó. Aqui como alvo eu coloco um verde. Opa, eu coloco aqui como um verde da nossa linha pontilhada. 25% eu marco sempre na nossa cor branca. E os nossos 75% também na cor branca, beleza? Então, pessoal, o que a gente vai ter aqui também? Eu vou riscar aqui também uma linha de tendência de baixa em relação ao nosso preço de abertura aqui, ó. Nesse nível, essa vai ser a nossa linha de tendência de baixa, que a gente não vai estar apagando do gráfico, beleza? Então, o que a gente tem aqui, pessoal, dessa nossa movimentação? O que a gente pode estar esperando para amanhã? Não quer dizer que vai acontecer, tá, pessoal? Quer dizer que pode ser que aconteça e que você esteja preparado para fazer suas operações ou de compra ou de venda em determinados pontos, tá? Então, pessoal, o que a gente tem aqui? Ó? Caso o preço já abra nesse nosso nível aqui de suporte, a gente utiliza aqui um suporte como base. Lembra das nossas métricas aqui de estrutura de mercado que a gente tem aqui, ó, certo? Que possa ser que ele venha replicar aqui para frente, então a gente fica atento a esses pontos. São pontos possíveis de repique de mercado e a gente simplesmente vai seguindo as nossas métricas. Pode ser que ele segure na nossa linha de tendência de baixa junto com a nossa linha de resistência e fique trabalhando dentro desses níveis, certo? A gente sempre segue as nossas microestruturas de mercado aqui, ó, para a gente poder fazer as nossas análises mais precisas, beleza? Caso o preço venha descendo aqui, a gente também tem pontos aqui que pode ser pontos de repique também de mercado, e a gente simplesmente risca as nossas linhas de subníveis aqui de estrutura e simplesmente vai seguindo essas nossas movimentações, certo? Se o preço romper a mínima, você usa a nossa estratégia para traçar as nossas linhas aqui de mínima, 50% da movimentação e 25% da movimentação lá para baixo, assim como o nosso vídeo de suporte e resistência aqui do canal que eu explico para vocês, beleza? E caso o preço continue subindo lá e vá embora lá com o preço e rompa o nosso nível de máxima também, você simplesmente pega aqui a nossa máxima, 75% da movimentação, 50% da movimentação e risca lá para cima quantas vezes forem necessárias, beleza? Então essa é a nossa perspectiva para amanhã.
Eu espero que realmente esse vídeo tenha feito diferença para você. Se fez diferença para você, eu vou pedir para que você curte o vídeo e compartilhe ele com pelo menos uma pessoa que você sabe que tem interesse aqui no mercado, certo? Para estar ajudando também o canal a crescer cada vez mais, para que mais pessoas tenham acesso a essas estratégias e para que mais pessoas realmente consigam tirar dinheiro desse mercado, beleza? O nosso objetivo aqui é sempre esse, ganhar o máximo possível de dinheiro do mercado, bater a nossa meta, fechar a plataforma e curtir a vida, beleza? Então essa é a nossa perspectiva aqui. Então, se você gostou do vídeo, eu vou pedir para que realmente você curta para atingir mais pessoas, se inscreva aqui no canal, ative o sininho de notificações para não perder nenhuma novidade. E aqui na descrição do vídeo também tem o link aqui para você poder estar cadastrando o seu e-mail, certo? Para você participar da lista VIP. É só você deixar o seu nome lá, o seu e-mail, e depois também fazer a confirmação no seu e-mail de que você está se cadastrando, certo? Depois que você enviou lá para o cadastro, é só você entrar no seu e-mail, você vai ver que vai chegar um e-mail lá para você, você entra lá e faz a confirmação. A partir do momento que você fez a confirmação, você começa a receber, daí todo final de semana, os insights que eu tenho aqui, que vai ser postado somente quem tiver cadastrado nessa lista VIP, que eu vou estar postando lá, beleza? Aqui na descrição do vídeo também vai ter o link do grupo do Telegram, que é o nosso grupo de estudos e grupo de materiais, e mais uma vez eu peço para que você entre lá para estar participando com a gente das nossas análises, beleza? Tem mais de 230 traders lá atualmente, se não me engano 235 traders agora, que está fazendo acompanhamento lá com a gente, beleza? Então a gente está lá dentro para se ajudar, e se você precisa de ajuda, de auxílio também, entra lá, que todo mundo está disposto a ajudar o outro para poder estar aplicando nossas estratégias aqui no mercado, beleza? Então é isso, bons trades para você, um forte abraço, tamo junto e até mais.